Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Uma grande satisfação estar aqui nessa belíssima casa. Agradecer ao ministro Jorge Messias pelo convite, ao Alexandre também. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui para falar do assunto que tem permeado a minha vida profissional, acadêmica e pessoal há cerca de 5, 6 anos, né? Que é a transação tributária. Eu tenho rodado esse país para falar disso, mas quando a gente soma esse assunto com o tema também de ESG, a gente precisa refletir, fazer uma reflexão sobre, olha, o quanto que a gente trabalha dentro dos nossos escritórios e o quanto que isso reflete em benefício do povo do nosso país. Isso é muito relevante. E aí eu quero trazer aqui uma ponderação e trazer 3 casos, 3 ou 4 talvez, específicos em que a PGFN se dedicou verdadeiramente a não só celebrar uma transação, mas também com uma preocupação declarada de preocupação de ESG, né? São alguns casos que a Annelise já antecipou alguns, mas outros que eu também queria trazer aqui como uma novidade, né? Mas a primeira observação, antes da gente entrar no tema, e isso eu refleti bastante um pouco quando recebi o convite, que são os objetivos macroeconômicos da transação, e eu não quero aqui tergiversar e ser pouco objetivo com vocês. Veja, a gente como procurador da Fazenda, a nossa missão institucional, uma delas é recuperar crédito em favor do povo do Brasil. Essa é uma atividade social das mais relevantes que existe na nossa República. Perceba, todas as outras políticas públicas, seja qual for, educação, saúde, moradia, preservação do meio ambiente, dependem desta primária atividade social, que é a recuperação de ativos, que é a nossa forma de custear o Estado de maneira coletiva. Pode não ser a melhor maneira de ter o Estado, mas, sinceramente, não enxergo outra forma para a gente custear coletivamente como é que a gente vai prover o nosso povo com alimento, com segurança, com saúde e com bem-estar social. E a transação, ela tem, ao longo desses últimos 5 anos, cumprido esse papel de maneira muito especial. Bom, basta dizer que em 5 anos a gente conseguiu recuperar efetivamente 800 bilhões de reais. Veja, não são milhões de reais, 800 bilhões de reais. É um volume de dinheiro superior a muito projeto que custearia muitos anos de projetos sociais do nosso país. Em volume de débitos transacionados, a gente está falando de quase 900 bilhões de reais. É 3 vezes o PIB de países aqui da América do Sul. É um volume de recurso muito relevante para a nossa sociedade, para o povo que mora nesse belíssimo país que se chama Brasil. Essa é uma primeira observação. Mas a segunda, que também está ligada ao social, e aí eu estou ainda nos objetivos macroeconômicos, ainda nem entrei aqui no que se pode fazer com a transação fora desses objetivos macroeconômicos, que é o seguinte: o que a gente manteve de empresa aberta e de família alimentada com a transação tributária é algo sem precedentes. E eu me recordo muito bem quando o país, esse nosso país, aliás, o mundo, o globo, passou pelo drama que foi o Covid-19, e a gente teve, por um lado, que superar um problema mundial gravíssimo, mas a gente teve, do outro lado, um instrumento, uma política pública adequada. Não fosse a transação, veja, não deixem de levar isso em consideração. Não fosse a transação tributária no nosso país, a Lei 13.988, como você trouxe, a gente teria muito mais empresas sofrendo economicamente durante a pandemia, mais do que tivemos, e muitas famílias desassistidas. Vou falar português claro, tá? Sem comida para comer, tá? Porque não se enganem, a gente não está falando aqui de nenhum supérfluo, não. A gente está falando de prover o chefe de família ou a chefe de família de prover os seus filhos com comida. É o básico. O Brasil, às vezes no Brasil, falta o básico para essas pessoas. E durante a pandemia a gente conseguiu, com a transação tributária, cumprir um papel relevante junto com as outras forças, junto com as outras políticas públicas sociais. Então, eu acho que é sempre importante a gente contextualizar dentro do ambiente macroeconômico, que faz parte do ESG, essas questões. Mas indo um pouco mais objetivamente sobre o que diretamente impacta de ESG na transação, eu vou trazer 3 exemplos. O primeiro deles, você trouxe aqui nos seus slides. Conseguimos, fruto do esforço da Procuradoria, obviamente, da advocacia privada e do contribuinte que sentou à mesa para fazer a transação, conseguimos negociar o passivo fiscal e também viabilizar o assentamento de centenas de famílias de uma fazenda que foi entregue para o Estado, fruto, isso com base no parecer conhecido, parecer JM, e não é JM por acaso, é Jorge Messias, porque foi aprovado pelo presidente quando o nosso ministro era ministro, e, portanto, viabilizou a transferência dessa fazenda para o Estado em dação em pagamento diante de uma transação para que fosse aplicada a política de reforma agrária. Então, percebam que são 2 políticas públicas dentro de um mesmo instrumento. A gente ali não só viabilizou a superação da dificuldade econômica da empresa, viabilizou o ingresso de recurso financeiro para o Estado e viabilizou a pacificação da terra naquela localidade.
Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, que também já aplicamos, é um exemplo pouco conhecido, um dispositivo pouco conhecido da nossa legislação. Mas a Lei 10.522, quando ela foi alterada para prever regras mais benéficas de transação para as empresas de recuperação judicial, ela trouxe um dispositivo muito interessante. Aliás, eu acho que foi o primeiro sinal de que a gente deveria investir em ESG na transação. Ela diz o seguinte: as empresas de recuperação judicial, elas vão ter um prazo especial de transação. Se as empresas em geral vão poder transacionar e alongar o seu pagamento em até X meses, as empresas de recuperação judicial vão poder fazer em X mais um pouco. Mas a lei vai além. A lei diz o seguinte, que se essa empresa que está em recuperação judicial provar que desenvolve projetos sociais, ela vai ter esse prazo alongado mais 12 meses. Perceba que a legislação solidificando a possibilidade de incorporação de um projeto social dentro da transação e ele vai lhe dar um benefício diretamente proporcional quanto a isso. Já usamos também esse dispositivo numa transação celebrada no estado de Minas Gerais. O último exemplo, e você também trouxe, você pegou todos os meus exemplos, né? Foi quando a gente estava diante da necessidade de incorporar na legislação infraconstitucional toda a política de ESG e que o COP30 tem trazido de informação. E aí a gente levou à Procuradora-Geral a necessidade de alteração da nossa portaria, que é a 6757, exatamente para que a gente estabelecesse na norma infralegal regras de incorporação de políticas de ESG na transação. E aí eu trago dois exemplos em que isso aconteceu diretamente. A primeira foram as empresas de saneamento. Percebam, quando chegou esse caso para nós, a Annelise falou do estado do Pará, mas eu lembro também de maneira muito vívida, quando foi a empresa de saneamento do Piauí. Lá no estado do Piauí, 17% da população, ou seja, menos de um quinto da população, tem acesso ao que vocês vão entender como sendo básico, que é uma rede de esgoto. E isso não só degrada a circunstância humana da pessoa, como ela também faz com que se degrade a sua própria saúde. Isso é dramático no nosso país continental. E isso viabilizou, não só como a empresa de saneamento do Pará, mas também a empresa de saneamento do Piauí, que a empresa captasse recurso estrangeiro e elevasse a maturidade da sua aplicação de saneamento básico no estado do Piauí. Isso é algo que a gente, às vezes, sentado na nossa cadeira do escritório, não percebe a mudança e a transformação na vida das pessoas promovidas. E o segundo exemplo, é muito recente, foi quando também, dentre as cláusulas que estabelecemos da transação, a empresa se comprometeu a aplicar pelo menos 4 práticas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu vou ler quais foram as 4 eleitas pela nossa equipe, que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, contratação de mão de obra local. Isso é muito relevante, porque a vida acontece nos municípios, como se diz, né? Então, isso viabiliza que a transformação social aconteça para a população diretamente envolvida. Então, esse foi o primeiro objetivo demandado na mesa de negociação. O segundo, manejo, armazenamento e destinação de resíduos sólidos, o que é um drama não só brasileiro, mas é um drama mundial, a destinação de resíduos sólidos. Terceiro, a adoção de medidas para a contratação com fornecedores que também adotem medidas de desenvolvimento sustentável, criando uma cadeia de sustentabilidade que, convenhamos, não vai ter fim nunca se cada um se comprometer com o mesmo. E quarto, Anne, chefe, não sei se, imagino que você esteja informada disso, tenho certeza, que é a adoção de medidas na busca de igualdade de gênero e diversidade dentro da empresa, dentro do seu conselho de administração. Então, eu estou trazendo esses exemplos para ser muito claro e muito objetivo com o seguinte: isso chegou, essa política de ESG dentro da transação nos atingiu de uma maneira tão intensa que hoje é difícil cogitar uma transação sem que a gente, em determinado momento da negociação, toque nesse assunto. Fala assim, olha, tudo bem, está tudo muito certo, negociamos como vai ser pago, em quantas prestações, qual vai ser o percentual de desconto para favorecer a recuperação do crédito público, mas agora a gente tem um outro assunto a adicionar essa complexidade toda. O que mais isso vai prover para a nossa sociedade? E aí, sempre com essa cabeça, a gente consegue entregar na outra ponta um país melhor do que aquele que a gente encontrou, que essa que é a nossa missão. Obrigado, viu?